pessoal! No último vídeo de filosofia eu falei sobre o empirismo de John Locke. Hoje nós vamos continuar com o empirismo, só que o empirismo de David Hume. O escocês David Hume nos fala em sua obra uma investigação sobre o entendimento humano que a memória de um acontecimento é sempre menos intensa do que a vivência de fato. O prazer, a dor, os sentimentos em geral são sempre inferiores na memória do que na vivência da situação. Com isso, Hume fala sobre duas categorias de percepção: as ideias e as impressões. As ideias sendo menos intensas que as impressões, mas todos os pensamentos dos seres humanos originam das sensações. Hume argumenta que as ideias complexas podem ser divididas em ideias simples, mas todas as ideias são provenientes de impressões adquiridas pelos sentidos. Percebe-se dessa forma que, assim como John Locke, David Hume também fala que as ideias têm como base a experiência dos sentidos. Na nossa imaginação, nos nossos sonhos, há uma conexão entre as ideias. Essas ideias não são aleatórias. E essa conexão, esse elo, é desenvolvido pelo ser humano e ele é fundamentado em 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio de semelhança, que se refere ao retrato e ao original que o inspira, essa relação. Como, por exemplo, tem uma pintura de uma paisagem. Quando a gente vê essa pintura, a gente recorda o original que o inspirou aquele artista. O segundo princípio é o de contiguidade, quando um pensamento conduz a uma ideia adjacente. Por exemplo, a gente fala imóvel, aí logo a gente associa uma casa, um apartamento, etc. O terceiro princípio é o de causa ou efeito, que é quando a gente pensa em algo que nos remete a uma situação anterior que poderia ter causado aquilo, ou um evento posterior que seria sua provável consequência. David Hume se pergunta quais seriam os objetos da razão humana, e ele chega à conclusão que esses objetos são as relações de ideias e as questões de fato. As relações de ideias são as afirmações demonstrativamente certas. Por exemplo, as sentenças da geometria. A gente sabe que mesmo não sendo possível encontrar um triângulo na natureza, se a gente pegar 3 retas e formar com elas 3 lados que formam 3 ângulos, nós vamos encontrar um triângulo. As questões de fato remetem aos acontecimentos do mundo, mas a lógica não consegue garantir a sua veracidade. Se eu falar que amanhã vai chover, essa hipótese pode ser imaginada pela mente humana, mas a lógica não consegue garantir que amanhã realmente vai chover ou não. Se eu falo que ontem choveu, minha afirmação é proveniente da minha observação que ficou preservada na minha memória, mas isso poderia muito bem não ter acontecido. Dessa forma, o que garante eu afirmar que amanhã vai chover ou vai fazer sol? São as minhas memórias, os meus sentidos, e o que garante que os meus sentidos estejam certos? Para David Hume, nosso raciocínio se fundamenta nas relações de causa e efeito, na suposição que acontecimentos distintos estão conectados entre si. Mas como que é que a gente tem conhecimento dessa conexão entre os eventos? Para David Hume, esse conhecimento não é a priori, ou seja, a racionalidade humana não é possível identificar uma conexão lógica entre esses eventos que consideramos causa e efeito.
Esse conhecimento decorre da experiência. Hume nos explica melhor essa tese por meio de um exemplo. Eu tô com uma pedra na mão. Se eu soltar essa pedra, ela vai cair no chão. E eu só tenho essa certeza que a pedra vai cair no chão, porque em toda ocasião que eu soltei uma pedra, a pedra caiu no chão. Então, essa experiência que a gente tem de ver a pedra cair e ela cair no chão, nos dá a certeza de poder afirmar que se eu soltar a pedra, ela vai cair no chão. Se não fosse essa experiência de ver a pedra caindo, talvez a gente não estaria tão seguro assim de afirmar que se eu soltar uma pedra da mão, ela vai cair no chão. Dessa forma, Hume demonstra que a razão sem a experiência não garante a conclusão sobre fato algum e não revela a verdadeira causa ou efeito sobre um acontecimento. O que a gente determina de causa ou efeito são acontecimentos que não possuem uma conexão lógica entre si. Nós temos apenas o hábito de falar que tal fenômeno ou tal acontecimento é causa ou efeito de outro fenômeno. Nós presenciamos um fato e a nossa conclusão é a soma de nossas observações, mas essa conclusão é só uma probabilidade, não é uma certeza. David Hume, assim, fala que sem o hábito seríamos ignorantes e não seríamos capazes de conduzir a nossa própria vida. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e até o próximo vídeo. David Hume é um dos representantes do empirismo. Sua teoria sobre as ideias parte do princípio de que não há nada em nossa mente que não tenha passado antes pelos sentidos. Portanto, as ideias vão se formando ao longo da vida. Dessa forma, Hume afasta-se do princípio da corrente racionalista ou inatista, que afirma que há ideias inatas em nossa mente. De acordo com o pensamento de Hume, é correto afirmar que, letra A, as percepções dos sentidos geram impressões e ideias. Letra B, as ideias que podem ser consideradas verdadeiras são as inatas. Letra C, as ideias fictícias são as que têm mais alto grau de ser. Letra D. As percepções dos sentidos nos enganam, por isso as ideias daí decorrentes são falsas. A resposta correta é a letra A. Porque David Hume fala que as ideias têm como base a experiência dos sentidos.